que Jesus, ele compara as 10 virgens como o reino do céu, porque o reino do céu, ele é puro, não entra qualquer um no reino do céu. E a virgem, para casar, ou seja, para ter um casamento, ela tem que ser marcada. Os judeus, ou seja, eles marcavam aquela moça que queria casar, ou seja, quando um moço, ele interessava numa moça, ele tinha que apresentar ao seu pai, e o seu pai, se ele aceitasse, ele tinha que pagar um dote, e aquele dote era para garantir a virgindade daquela virgem. Ela tinha que ser puro para casar com ela. E para nós, eu e você, entrar no reino de Deus, nós temos que ser puros na palavra, na nossa atitude. Glória a Deus. Se nós não tiver atitude, ou palavras puras ou sadias, nós não podemos, ou seja, nós não vamos entrar no reino de Deus. E a Bíblia nos diz que essas 10 virgens, elas saíram para encontrar com seu esposo, mas a Bíblia diz que o seu esposo, ou seja, tardaram, e elas teve sonolentas, elas tiveram sonolento, quer dizer, elas adormeceram. E a Bíblia nos diz que quando elas adormeceram, as 10 virgens, mas a Bíblia nos relata que elas estavam com 10 lamparinas, ou seja, e essas lamparinas tinham azeite. E a Bíblia nos diz que quando elas adormeceram, ou seja, dormiram, à meia-noite houve um clamor. Houve um clamor naquele local onde ela estava dormindo. E elas ouviram alguém falar: ei aí, vem o noivo ou a esposa. Depende da tradução da Bíblia. O noivo ou a esposa. E ele começou a clamar: vem aí, o esposo, vem encontrá-lo com ele. E a Bíblia nos diz que as 10 virgens, elas despertaram. Que elas despertaram e começaram a se preparar as lâmpadas. E a Bíblia nos diz que eram 5 prudentes e 5 insensatas. E a Bíblia nos diz que essas 5 prudentes, elas levaram azeite de reserva. É isso que eu e você hoje precisamos de ter reserva. Porque se nós não tiver reserva, a lâmpada vai se apagar. E tem gente que está perdendo a luz. É verdade. Tem pessoas que estão perdendo a presença de Deus por causa do azeite que está acabando. E tem pessoas que estão dentro da igreja, o azeite está acabando. E tem pessoas que estão dentro da igreja e está com reserva. Porque ela sabe, se ela deixar o azeite acabar, como chama aquele a lamparina? O pavio apagar. Se ela não tiver reserva, ou a lamparina, ou seja, vai apagar. Aquele fogo vai apagar. Ou o pavio. Antigamente a minha avó falava assim: meu filho, vai lá, acende a lamparina, senão o pavio vai acabar. Então tinha que colocar azeite, ou seja, na época era querosene, né? Mas hoje nós podemos falar azeite, por causa da Bíblia. E elas levaram reserva. E a Bíblia nos diz, quando elas ouviram gritar, né, o clamor, aí veio o esposo. Elas levantaram e todos, a Bíblia diz que todos, ou seja, as 10 se prepararam a lâmpada, mas só que tinha 5 que não tinha reserva. E a Bíblia nos diz que a 5 pediu, a 5 prudente, um pouco do seu azeite, mas ela disse que não poderia dar, senão faltaria para elas o azeite. Amados queridos, eu quero dizer, a minha missão não pode ser para você. É você que tem que buscar o azeite para você. É você que tem que buscar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque se você não buscar a unção, o azeite, verdade, Deus, a sua lamparina vai apagar, o pavio vai apagar. Fala, Deus, porque aleluia. O fogo vai consumindo. Mas se não tiver o azeite, ela apaga. Verdade, Deus. E Deus não quer que o seu azeite acabe. O Deus, o meu filho que você serve, ele não quer que a sua lâmpada apaga. Porque Jesus, ele disse lá, capítulo 16, aliás, capítulo 15, 16, Jesus disse: não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi no meio para que
Vades fruto. Aleluia. Jesus escolheu você para ser luz, para ser lâmpada, para ser a luz desse mundo. É João capítulo 15, versículo 16. Então, a Bíblia nos diz que aquelas virgens levantaram e foram ao encontro do seu esposo. Mas só que as 5 prudentes disse para as loucas: olha, vai, é quem vende azeite, vai lá e compra. Mas essas 5 acharam que dava tempo. E quantas pessoas que acham que dá tempo de pôr sua casa em ordem, aí Cristo fala assim: ó, prepara a sua casa, que eu quero ser o Deus da sua vida, eu quero ser o Deus da sua casa. Oh, aleluia! E tem pessoas que ainda rejeitam a Cristo, não, agora não, depois. E pode ser tarde, assim como aquelas loucas que não levaram reserva para a sua lâmpada. E elas acharam que dava tempo para elas comprarem e voltar para bodas. É, Deus. Mas o esposo, a Bíblia diz que ele tardou. Mas a Bíblia disse, ele tardou, mas ele veio. Aleluia. Jesus, ele disse que ele não sabe nem a hora nem o dia que ele veio, mas ele disse que vai vir como ladrão. Que nós devemos estar preparados, porque quando ele vinha, ele disse: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? E é necessário que eu e você estejam preparados. Quando Jesus voltar, quando o esposo estiver chegando, nós estejamos com azeite. Aleluia. Glória a Deus. A chama do nosso coração, a lâmpada acesa. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, então essas 10 virgens, elas eram marcadas. Essa era marcada para o seu esposo. E quando a Bíblia diz que os sacerdotes, eles usavam uma mitra sobre a sua cabeça. E aquela mitra sobre a sua cabeça, que seja um arco ou diadema, né? E estava escrito assim naquela mitra: Santos dos Santos, ou santidade. Por quê? Que na vida dele tinha que ter um nome: santo ou santidade, para indicar que ele era um sacerdote separado. Glória a Deus. Separado para representar a nação, para representar o povo de Deus, tanto para o sacrifício ou para resolver algumas situações familiares também. Então, quando alguém chegasse e olhasse no sacerdote, aquela mitra, estava escrito santo do santo, que ele era separado, que ele tinha autoridade, para fazer o sacrifício, ele tinha autoridade para estar ali. É isso que Deus está falando, que nós temos que usar, ou seja, nos preparar por essa santidade. Glória a Porque Deus. nós temos que dar testemunho no nosso trabalho, nós temos que dar testemunho na nossa casa, na nossa família, seja onde nós estivermos, na igreja. Então nós temos que dar testemunho. As pessoas têm que olhar para nós e ver santos do santo, ou santidade. Glória a A Deus. Bíblia diz que sem a santidade nós não veremos a Deus. Então a virgem, ela era marcada, o judeu marcava elas, para que ninguém pudesse, outra família, ou pessoas que interessassem nela, sabia que ela era separada, que ela não podia envolver com ele, ou vice-versa. Ela era separada por causa da marca. E ela era marcada com uma renda de pinturas. Não é na testa não, era nas mãos ou no braço. E quando alguém que interessasse para aquela jovem virgem olhasse, ele ficava tímido, ou seja, ele não se aproximava, porque ela já estava separada. Eu quero dizer para você, você é separado porque Cristo te separou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque ele te escolheu. Glória a ele Jesus. disse: sem mim nada podeis fazer nada, mas ele te escolheu para você dar fruto, e esse fruto seu, nosso, tem que permanecer para sempre. Glória a Deus. Assim como o azeite, ele tem que permanecer sempre na nossa vida, para que a lâmpada não venha se apagar, para que a nossa fé não venha se apagar. E é necessário. Então o sacerdote, ele tinha essa mitra na cabeça, que é tipo de um argola, para que todos olhassem e ver que ele era um homem de Deus. E as pessoas têm que olhar para você, ver que você é mulher e homem de Deus. Glória a Jesus. Através do seu testemunho.
É isso que Deus quer fazer. E a Bíblia nos diz que Apocalipse capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz assim, Jesus, ele diz para João, ele descreve para uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja da Ásia, Laodiceia, ou seja, Laodiceia não, Filadélfia. Aí ele escreve uma para das igrejas, fala assim, eis que venho sem demora, eis que eu venho sem demora. Aleluia. Guarda o que tens, Aleluia. para que ninguém tome a sua mitra, vamos dizer, a sua mitra, a sua coroa, a sua santidade. Aleluia, Jesus. Porque se o diabo ele não derrebou para tirar a coroa que Cristo já te deu, que é a santidade, lá na cruz do Calvário, que Ele te deu. Você tem que ter essa mitra, você tem que ter essa coroa. Glória a Deus. E você Aleluia. não pode perder essa coroa, porque sempre ele vem. É verdade. E quando ele vem, tem que ver essa coroa, essa santidade na sua vida. Porque se ele vier buscar a igreja, o seu povo, se você não tiver com essa coroa ou com uma santidade, Glória a Deus. você não vai subir, você vai ficar. Você vai entender, muita gente está perdendo. Muita gente está perdendo a sua coroa por causa do pecado, por causa da ganância. É por causa do relacionamento mal adquirido. Quantas pessoas que estão perdendo? Então a Bíblia continua dizendo, lá em Apocalipse 22, 12, Jesus e João continuou descrevendo, ele disse, eis, é o mesmo, mais ou menos, versículo do capítulo 3, 11 de Apocalipse, mas lá no 22, 12, ele fala, eis que eu venho. Demora. Glória a Deus. Aí ele fala, o galardão está comigo. Aleluia. Eu dou a quem? Você sabe que o galardão Deus ele dá para quem Ele quer, não é porque nós queremos. É Deus. Aí ele fala assim, eis que cedo vem, o galardão está comigo, eu dou cada um segundo as Suas obras. suas obras. Aleluia. Ei, Jesus ele está dizendo para você nessa noite, que cedo ele vem. Aleluia. Mas ele vai vir sem demora. Que o galardão pertence a ele, mas ele diz, pertence a mim, mas eu vou dar para quem está na minha presença. Glória a Deus. Se Aleluia. você não estiver na presença de Deus, Santo se é o você Senhor. não renunciar àquilo que faz você afastar de Cristo, você vai perder a coroa e o galardão também. Mas o propósito de Deus não é esse, que você perca a coroa, nem o galardão. Ele vem salvar e buscar o que estava perdido. Aleluia. Lucas 19, 10. Glória a Deus. Para quem? Zaqueu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Ele falou para Zaqueu. Zaqueu era um homem cobrador de imposto. Cobrador de imposto. E